Vamos falar do assunto do final de semana na torcida do Santos. PH Ganso, Paulo Henrique Ganso, teve uma boa passagem pelo Santos, lá em 2009, 10, 11 e saiu no meio de 12. Tem os números dele aí, Johnny? Dos gols dele no Santos? Me chamou a atenção as assistências. Ele é de 12 de outubro de 89, portanto faz 32 anos nesse ano. Jogou pelo Santos 162 vezes, fez 36 gols e deu 37 assistências. É um bom número de assistências, né, Caio? Mais assistência que gol. Bom número, mas uma pergunta, isso foi em qual ano? Ah, é isso que a gente tem que falar. Isso foi 2000, ele chegou em 2000 no profissional em 2009. Isso é 2009, 10 e um pouco de 12. 10, 11 e um pouco de 12. Depois disso... Estamos falando de 9 anos atrás, então. 9 anos e que ele não estava mais no auge, né? Para falar do Ganso, eu queria falar uma coisa. Eu vou deixar você falar à vontade. Claro. Mas eu queria falar, porque foi na sexta à tarde que surgiu o interesse e não deu pra gente falar, não teve programa. Eu acho um absurdo o Santos cogitar trazer o Ganso de volta. Respeito todos os torcedores que gostariam de vê-lo de novo com a camisa do Santos, com a camisa 10. Perguntam assim, se tem o Jean Mota, o Ganso não entra? Não. Se tivesse uma pelada hoje para escolher o Ganso de hoje e o Jean Mota de hoje, eu que critico demais o Jean Mota, escolheria o Jean Mota. Mas sem dúvida nenhuma, o Jean Mota ajuda mais um time de futebol hoje do que o Ganso. Essa é só a minha opinião. Acho absurdo. Esse é o Ganso do Santos. Mostra o Ganso do Fluminense aí, Johnny. As fotos são exemplos muito bons nesse caso. Esse é o Ganso de hoje. Mas beleza. Sobre o Ganso, continuando. Absurdo. Você quer o número deles no Fluminense? Eu tenho aqui. Se você quiser, eu tenho. Por favor, então. Tenho no Sevilha, tenho tudo. Então você quer que manda. A continuidade da carreira dele? Por Nem favor. sabia que estava na pauta, hein? Porque eu cheguei hoje de semana hora. Verdade. É porque eu já tinha... Quando pintou essa possibilidade, eu falei, vou dar uma estudada no Ganso, né? Porque o Santos recentemente, ele trouxe, vamos lá, o Brian Ruiz, pelo que ele tinha feito na Copa de 2014. Ele trouxe o Cueva, pelo que o Cueva tinha feito um dia lá atrás no São Paulo. E por aí vai. Eu falei, poxa, o Ganso realmente no Santos foi um grande jogador. Ele, nível cognitivo alto, né? Assistências, enfiadas de bola inteligente. Agora, Não, ele era maravilhoso quem é o Ganso pós-Santos? Aí a gente vê aqui, ó, rapidinho. São Paulo, 134 jogos, 19 gols, 32 assistências. Sevilha, 30 jogos, 7 gols, 1 assistência. Eu não sei como é que se pronuncia em francês. É o Amiens. Eu também não sei, mas vou chutar. Amiens. Amiens? Vem com nós. Eu estou tentando botar um inglês no em francês. Vamos lá, Amiens. 13 jogos, nenhum gol e 3 assistências. E no Fluminense, 87 jogos, 9 gols e 2 assistências. Esses aí são os números recentes aí do Ganso. Ou seja... Que no Fluminense ele não é titular e nem é a primeira opção do Roger. Nem segunda. Nem segunda. Já visto que tivemos aí os 2 jogos aí da final do Carioca agora e o Ganso em nenhum dos 2 jogos ele foi aproveitado. Exatamente. Ele não entrou, ele não foi teve substituição e ele não entrou na partida. É um Ganso que é pouquíssimo utilizado no Fluminense. Aí, Murilo, agora eu que não sou jornalista, não sou repórter, não sou nada. Sim. Eu tenho a minha experiência de dentro do campo, de dentro do futebol, né? E meu papel aqui é comentar. Mas andando junto aí com o pessoal, aí, com jornalistas aí no final de semana, e conversando lá com o pessoal que você conhece lá do De Olho no Peixe. Sim. Então agora que eu vou trazer, digamos assim, informação. E aí por isso que aí a gente tem que entender se vai acontecer ou não um negócio. Há interesse do Santos, sim. Há interesse do Ganso, sim. Até porque ele não joga lá. E ele vê no Santos a possibilidade dele... Talvez fosse o maior interessado. Ele é o maior interessado. Ele quer voltar para o Santos. Ele quer uma oportunidade de jogar. O Fluminense, o Murilo, ele também não se opõe à saída do Ganso. Por quê? É claro que ele obteve o Ganso de graça, porque o Ganso já tinha findado aí o contrato dele com a equipe francesa, ele não teve que pagar pela vinda dele, porém, o Ganso tem um salário considerável, né? Um bom salário. Mas onde é que o carro está pegando, Murilo? E aí a informação sim, porque o que o Santos quer pagar pelo Ganso, digamos assim, apesar de ser bom para o Fluminense também, é uma quantia ínfima do salário dele. O Santos quer pagar 20% do montante. E aí o Fluminense está pensando assim, eu vou pagar 80% e o cara vai estar jogando por outro. Para mim, interessante como vitrine, mas aí o Fluminense está querendo colocar no Santos, 20 não, o Fluminense. Vamos pagar 40, eu pago 60,
entendeu? É aí que o carro tá pegando. É bom pro Ganso como atleta porque ele quer oportunidade de jogo. É bom teoricamente é bom pro Santos, que o Diniz parece que gosta dele. Que gosta dele, avalizou aí como positivo a vinda do Ganso, e parece que realmente o Ganso com o Diniz, ele fez 47 partidas, o número assim, a maior parte dos números do Ganso no Fluminense foi com o Diniz, foi jogando com o Diniz. Entrando em campo, né? Se jogou bem ou mal, vai dar avaliação. Ele também não... A gente não lembra do Ganso jogando demais com o Diniz. O Ganso quer, o Diniz quer, o Fluminense vê com bons olhos também, porque ele está pagando 100% de um salário, o jogador está encostado lá. Uhum. Só que o Fluminense também, ele aquela situação, né? O Santos está na dele, o Santos quer pagar um pedacinho pequenininho do salário, 20% para ter o cara. E aí o Fluminense quer mudar essa fração aí. O carro pega nisso aí. Não é por falta de vontade do jogador, não é porque o Diniz não queira, não é porque o Fluminense não queira, Murilo. Eu não vejo, digamos assim, como acho que 100% de certeza que o Ganso não vem. Acho que se na ordem financeira tiver um acerto, pela vontade do atleta e vontade das partes, acontece. Só que, poxa, aí eu não sou, como falei, eu não sou jornalista, eu não estou aqui para apurar, eu estou trazendo o que eu estava envolvido e ouvindo das pessoas que estavam buscando as informações de ambos os lados. Sim. Para complementar do Ganso, que eu falei que acho um absurdo ele vir, ninguém aqui, nenhum torcedor acha o Jean Mota, que o Jean Mota não merece vestir a camisa do Santos tanto quanto eu. Muitos podem igualar, mas tanto quanto eu não. Mesmo assim, hoje eu escolheria Jean Mota e não Ganso. Mas assim, sem dúvida nenhuma. Tecnicamente, o Ganso não joga nada há muito tempo. Muito tempo. Não rende nada, não ajuda nada para o time. E, é bom lembrar, em 2012, ele acertou a sua ida para o São Paulo na Vila Belmiro, vestiu a camisa do São Paulo na Vila Belmiro, fez fotos para divulgação do São Paulo dentro da Vila Belmiro. Ele não pode voltar para o Santos. Não tem motivo nenhum. Se ele estivesse destruindo, que nem ele estava em 2010, num outro clube, e o Santos tivesse interesse, ele quisesse voltar, quem sabe, o Santos precisa tanto de jogador, de repente fosse uma opção. Um jogador que hoje, o Ganso se tornou um jogador fraco. O Caio acabou de falar os números dele nos outros clubes. A decisão do Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo, 2 jogos ele não entrou um segundo no jogo. O Santos não pode contratar esse jogador. E aí uma coisa importante em relação ao planejamento do Santos. O Diniz pediu, certo? Se tem um gerente, alguém, eu não lembro quem, eu vi vídeos na internet no final de semana, alguém falou isso. Eu vou tentar lembrar quem foi para poder dar o crédito, mas alguém falou isso, foi muito feliz. Se tem um executivo, ele fala pro Diniz, olha, Diniz, entendo que você goste dele, mas o Ganso aqui não dá. Esse cara nem passaria para a presidência, para quem contrata, essa possibilidade absurda, esse interesse sem noção nenhuma de trazer o Ganso para cá. Não dá para entender por que o Diniz quer o Ganso. Alguns dias atrás, não lembro quando foi, eu postei lá no meu Instagram, eu fiz uma postagem sobre o que precisa ser avaliado para fazer uma contratação de um atleta de futebol. E diversos pontos precisam ser levados em consideração. Dentre esses pontos, um que eu entendo, Caio, né, como pessoa física profissional do futebol, é você fazer uma análise das últimas temporadas do atleta. Outro ponto é fazer uma análise do histórico clínico do atleta, né, como é que esse atleta se encontra no momento e o que já aconteceu com ele. Estou falando clínico de contusões, o que ele teve, o que ele não teve. E são diversos aspectos que você tem que observar para entender que esse atleta, digamos assim, ele tem as características, né, para compor o seu elenco. Aí vem característica técnica, física, se ele encaixa no modelo de jogo da equipe, a faixa etária dele. Em suma, Murilo, são diversos aspectos que você precisa analisar. Sim. E aí quando eu trago o Ganso para isso, vamos lá, qual é o modelo de jogo do Santos? Sim, o que o torcedor quer ver do Santos é uma equipe que propõe jogo, mas o Santos não é uma equipe com aquela posse de bola, aquele jogo lento, não. O Santos é uma equipe de velocidade, de transição. Não perde o raciocínio, mas quem falou foi no canal Eu Vim de Santos que eu vi. O pessoal tá falando que foi o Noronha mesmo. Foi o Noronha que falou essa ligação do Diniz com o executivo. Se tivesse o executivo, nem levaria o nome pro presidente. Foi o Felipe Noronha do canal Eu Vim de Santos, verdade. Diga. Não, bacana, não perdi a linha de raciocínio, não. Onde eu quero dizer, se você olha para as últimas temporadas do Ganso, o que ele vem fazendo, e o que o futebol exige hoje, o futebol, principalmente para um jogador de meio de campo, pessoal, o jogo hoje do futebol é um jogo muito físico,
que existe mobilidade, intensidade muito grande. E você olha para o Ganso, você não enxerga isso no Ganso. O Ganso tem uma qualidade técnica acima da média, um nível cognitivo fantástico. Mas o futebol não é só o pensar, é pensar e executar. Você tem que ter velocidade no movimento, você tem que enxergar a jogada, né, antes da bola chegar nos seus pés. Você enxerga o que você tem que fazer para você tomar a solução correta e você tem que ter a capacidade técnica assim, para executar e fazer bem feito. Mas se fisicamente você não demonstra capacidade para tal, não adianta você ser fantástico, senão você não consegue executar o que você pensou. Senão, gente, na boa, não estou comparando, não é isso que eu quero dizer. Mas senão eu pego qualquer jogador aí do passado e trago para jogar. Eu trago o Giovanni Messias, está inteiro aí, está na cidade. Tá. O cara tá jogando suco, no clube dos ingleses. Joga lá no clube dos ingleses, o cara joga uma pelada, bate uma bola redonda. Se for só para botar a bola no pé, bota a bola no pé dele, amigo. Ele vai jogar. Sim. Isso aí é a minha forma de enxergar. Agora, se você falar, Caio, mas ele não joga há muito tempo. Ele não joga há muito tempo, então não dá para contratar. O Ganso, ele joga em alto nível há quanto tempo? Então seria uma aposta num cara, porque pelo que ele fez lá atrás, eu não sei. O Santos precisa de jogadores experientes, sim, mas jogadores experientes, o Murilo, que estejam, na minha ótica, ainda mostrando que tem algo a produzir, tem algo a entregar para a equipe que ele esteja. Exatamente. E o Ganso não tem mostrado isso há bastante tempo. Agora, quem define é a diretoria do Santos. A gente está aqui para apoiar. Se chegar num acordo e for positivo, a torcida que dê muito certo. Claro. Não, eu não quero que ele venha. Se vier, que seja o Ganso de 2010 para sempre. Tá louco, tem que jogar muito. Se vier, que ele jogue muito. É a minha torcida. Para fechar sobre o Ganso, ontem a Gazeta Esportiva trouxe a seguinte informação. A negociação entre Santos e Fluminense por Paulo Henrique Ganso não avançou, domingo à noite. O Flu até topou o empréstimo, mas pediu mais do que o Peixe pode pagar e não concordou com uma cláusula. Nesse momento, a chegada do meia é vista como improvável pelo Santos. Na minha opinião, uma boa notícia. Ô Murilo, mas isso aí está em cima do que tu acabou de falar, exatamente. Lá no início, de informação. É porque o Santos quer, mas o Santos quer arriscar pouco. O Santos quer pagar 20% do salário do cara só. E aí o Fluminense do lado dele acha que isso é absurdo. O Fluminense, não, tu quer o jogador? Tudo bem, eu não me oponho, mas bota um pouco mais de dinheiro. Claro. A situação é essa. Não é falta de vontade do Santos, não é falta de vontade do Fluminense, nem falta de vontade do Ganso. É grana. Santos dá mais um pouquinho que tu fica com o cara. Exatamente. A situação é essa. Hoje o Fluminense acha que, digamos assim, é como se fosse abre aspas, uma afronta do Santos querer pagar somente 20% do salário, por isso que não tem negócio. Para pagar 20%, deixa ele aqui. Sim. É dessa forma que o Fluminense pensa. Também acho. Não é falta de vontade de ninguém. Sim, especialmente do Ganso. É o maior interessado em vir jogar. Ganso é uma possibilidade pequena. Quem está 100% oficialmente não que o Santos ainda não divulgou, mas quem está contratado é o lateral esquerdo Moraes, que pelo Mirassol fez uma boa campanha aí no Campeonato Paulista. Antes de ler a matéria da tribuna do Fúvio Feola, para explicar exatamente para vocês como que se deu essa negociação, tem um vídeo do presidente do Atlético Goianiense, que é quem detém os direitos do Moraes, falando sobre essa possibilidade de vir ao Santos antes de a tribuna anunciar essa contratação. Põe a fala do presidente aí, Johnny. O Santos teve contato comigo, a gente tem uma relação muito boa com o Santos. O Santos tem uma característica de jogo que facilita muito para o Moraes, né? Entre nós e o Santos tem possibilidade de acontecer. O problema é que o Moraes está emprestado até 30 de junho e o Mirassol está querendo dificultar. Acho que não deveria, porque é um mês prejudicar o jogador, acho que isso não é legal, né? E o Mirassol sempre teve uma relação boa com a gente. Acho que eles têm que ter essa noção, porque é importante para o Atlético também o Moraes jogar pelo Santos para valorizar e a gente buscar uma negociação também. E o que o Atlético ganha com essa negociação do Santos? O Santos vai pagar alguma coisa pelo empréstimo? Vem um jogador do Santos? Nós iniciamos as tratativas. Primeiro temos que liberar o jogador no Mirassol. É evidente que o Atlético vai ter algum retorno e a gente está cuidando disso, porque a relação com o Santos é muito boa. Falei com o presidente do Santos, falei com o executivo do Santos, né? Então as coisas estão caminhando, eu acredito que pode dar certo. Tá aí o Adson Batista. Caio Couto, antes de falar, é interessante que ele falou com o executivo do Santos. Se ele souber quem é o executivo do Santos, como ele disse aí, avisa a gente, porque ninguém sabe quem é ainda, hein? Faz 5 meses que não sabe quem é, mas se o Adson Batista, presidente do Atlético,
conversou com ele, nos avise para saber quem foi. Esse vídeo é do Twitter da Natália Freitas, lá de Goiânia, setorista do Atlético Goianiense. Muito obrigado a Natália. Então vamos falar da contratação do Moraes. A Tribuna, Fulvio Feola, o Moraes está na tela, inclusive, diz o seguinte: o Santos terá um novo lateral esquerdo para a temporada. O jogador Moraes, que pertence ao Atlético Goianiense e está emprestado ao Mirassol, acertou todos os detalhes do contrato com o Peixe. A reportagem de A Tribuna apurou que o jogador de 23 anos realizará exames médicos nesta segunda ou terça-feira. O atleta virá por empréstimo de 12 meses. Portanto, fica até o meio do ano que vem, né? Sim. A negociação envolvendo Santos e Atlético já estava sacramentada, como disse o Adson Batista. O único empecilho era o Mirassol, que tem vínculo de empréstimo com o atleta até 30 de junho. Porém, nesse final de semana, o clube do interior de São Paulo fez um acerto com os goianos e vai liberar Moraes antes do término do seu vínculo. Ele continua que a lateral esquerda é uma posição que carece de jogadores. O Felipe é titular absoluto e outros jovens atletas brigam por oportunidade. O Moraes vem para brigar por uma vaga no time titular, é o que diz o Fulvio Feola. Pelo Mirassol, o Moraes disputou 10 partidas do Campeonato Paulista, Caio Couto, e fez um gol. E uma assistência também. E ele tem contrato até 31 de dezembro de 2022 com o Atlético Goianiense. Moraes, a gente tentou colher algumas informações rapidamente antes do programa começar. É um bom jogador no ataque e muitos dizem que ele ainda peca um pouco na defesa. Uma característica, eu diria que até parecida com a do Felipe, né? Você que manja mais pode me corrigir, mas o Felipe também é mais ou menos... vai melhor no ataque do que na defesa, né? Uma característica marcante mais do jogo do Felipe Jonathan tem a parte ofensiva, e o Moraes também vai por esse caminho, uma vez também que pode até colocar, ele também é um jogador que pode jogar ali como não só de lateral, como ele pode jogar aberto pela esquerda, na frente, numa segunda linha de 4 ali, ele pode jogar também, fazer um jogador de meio de campo, é um jogador com características parecidas. Entendo que é importante para o Santos. A gente julgava até, fomos perguntados algumas vezes aqui por interações, quais as posições que vocês julgam interessantes para o Santos, e a gente sempre falou importante na necessidade de ter mais um lateral esquerdo ali para realmente brigar com o Felipe Jonathan, né? Para tirar o Felipe Jonathan na zona de conforto dele, de ser absoluto, e ter alguém ali no retrovisor querendo espaço, querendo jogar. Isso é fundamental, isso é bom dentro de um plantel, de uma equipe. Então isso aí se concretizando, né? Quando eu digo se concretizando, que lógico, serão feitos exames médicos, isso aí faz parte de uma rotina. Então o atleta... O mais difícil já foi, né? O atleta passando pelos exames médicos, provavelmente o Santos aí, em um curto espaço de tempo, fará a sua apresentação. É importante frisar, o torcedor deve se perguntar, poxa, mas se o cara também é tão bom assim, por que o Atlético não leva ele de volta para casa? Por que ele não vai jogar no Atlético Goianiense, que joga o mesmo campeonato que o Santos? Está na Copa do Brasil, está no Campeonato Brasileiro. Está na Sul-Americana. Está na Sul-Americana também, se eu não me engano, joga até amanhã. O Atlético, ele tem 3 jogadores hoje no elenco dele, cara. Que eu fui fazer foi o Carlos Henrique, que é um jogador da base, tá, do Atlético Goianiense, e aí tem 2 lá que são os que brigam pela posição. O Natanael, que há pouco tempo estava no Internacional, ele foi do Internacional para o Atlético, e o outro é o Igor Cairuz, um jogador já de 27 anos também, que jogava no CRB de Alagoas, ô Murilo. Então são esses os jogadores que estão no elenco, um mais novo e outros 2 jogadores que o Atlético tem no seu elenco, e entendeu lá o presidente e a cúpula do Atlético que não era o momento dele, Moraes, voltar para o clube, e aí também pode ser até estratégia de negócio. Sim. Claro que o Santos é uma visibilidade, por mais que seja o mesmo campeonato, vestir a camisa do Santos, com todo respeito ao Atlético Goianiense, é outro nível. É outro nível. Então ele valoriza um ativo dele, que é o Moraes. Ele pode entender dessa forma. Os que a gente tem em casa seguram a onda, dá para ir bem o clube, e eu posso ter um jogador meu numa grande equipe do cenário nacional e mundial, e ele indo bem lá, ele se valoriza, dando negócio na frente, é dinheiro para o Atlético Goianiense. Sim. Está contratado, o Santos agora tem 2 laterais esquerdos no elenco, mas sobre isso que você falou, bem curtinho. Me deixa um pouco com o pé atrás, o Moraes, se ele é bom assim, por que o Atlético não quer? Tem 3 opções na frente dele, será? Tomara que ele chegue e vire o Jorge aí, o Léo. Tomara mesmo. Ainda sobre contratações. Dudu Ratamoto, do Botafogo de São Paulo, que muita gente pergunta.
O blog do Ademir Quintino, no portal Costa Norte hoje, costanorte.com.br/Ademir Quintino, fala sobre contratações. E eu vou ler o trechinho que fala do Dudu Ratamoto. Segundo apurou o blog do Ademir Quintino, o clube, o Santos, já sondou as condições para contratar Dudu, de apenas 17 anos, faz 18 esse ano, que tem vínculo com a Pantera do interior paulista, que é o Botafogo, até 2023. Atlético Mineiro, Grêmio e Flamengo também procuraram o time de Ribeirão interessados no jogador. Teoricamente, esses times têm mais poder de grana, mais poder financeiro do que o Santos, só que no Santos ele teria mais visibilidade. O Botinha tem interesse em colocar a revelação do clube em time da primeira divisão, já que estará envolvido a partir da próxima semana na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, e a competição não tem a mesma visibilidade para conseguir arrecadar uma possível venda e conseguir algum valor com isso. Portanto, o Ademir Quintino também coloca no seu blog de hoje, no texto de hoje do seu blog, a possibilidade do Santos contratar o Dudu Ratamoto. Estão negociando. O que o Ademir me falou é que estão negociando. Você pode conferir lá no sistema no costanorte.com.br/Ademir Quintino. Cacoto, rapidamente para a gente fechar o primeiro bloco, o Dudu Ratamoto, você lembra dele jogando aqui na Vila? Eu lembro, mas eu sou muito sincero, um jogador aí com essa faixa etária, vindo do Botafogo, por mais capacidade que tenha, seria um perfil de contratação você pensando lá na frente. Para mim, você falar que a curto prazo ele chega, entra e joga, para mim, hipótese alguma. Eu não vejo Lucas Braga hoje está na frente. Poxa, não dá para comparar. Para mim, hoje, vai jogar o Lucas Braga e o Marinho, com certeza. Minha opinião. Sim. Se for para pensar no curto prazo, que eu acho que tem que se pensar no curto prazo também, com a vinda do Douglas Costa, se perder espaço realmente lá, eu traria o Léo Chu do Grêmio, que é jogador que já tem experiência em primeira divisão. O Dudu aí é 17 anos e jogou o Paulista. O Léo Chu jogou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americano, então outro nível de competição. Pô. E aí, me corrija se eu estiver falando besteira, tem mais minutagem. Base do Grêmio é base uma coisa. Do Grêmio é uma coisa, né? Do que base do Botafogo também, com todo respeito, por mais que o Botafogo tenha trabalho interessante lá sim. Sim, e no profissional, nos últimos anos, tem crescido bastante. Está na Série C, mas estava na D, conseguiu acesso, faz boas campanhas no Campeonato um clube organizado, Paulista, um clube organizado. E o Dudu Ratamoto, as referências que a gente tem de treinadores e tal, são muito boas. O Caio não tá falando que ele é um jogador, ele tem 17 anos. Eu tô falando que é um jogador para frente, assim como que não o Ângelo é um não jogador chega para resolver. E aí a minha pergunta é, será que o Dudu, ele chega no Santos, aí o Santos está no Campeonato Brasileiro, na hora que o Marinho tá fora, o Lucas Braga tá fora, será que o Ângelo também tem um potencial, é um menino aí de futuro. Sim. Agora o Ângelo hoje é o cara que a gente pode depositar e cobrar dele para ele dar o resultado se ele entrar num clássico aí para ele resolver? Sim. É o mesmo questionamento meu em relação ao Dudu. Muito bem, prof.